Começou. Começou mais uma. Bora pra mais uma, né, filho? Ó, ponteiro e tome-lhe. Tome-lhe. Só tome-lhe, pai. Só tome-lhe. Pai voltou. Pai voltou. Ó, vamos ver um pouquinho de exercício sobre geometria analítica. Como eu gosto de chamar de geometria analítica. Analítica. Toma. Pega. Pai tá monstro, velho. E aí, galera do canal Forfeititiba? Beleza? E aí, galera do canal Tiba Pro? Beleza? Nossa, bolado. O pai tá bolado. Tô bolado. Tô bolado com a situação. Ó, vamos pra um pouquinho de exercício de geometria analítica, tá? Com o seu professor mais gatinho de todos. RS. Ó, pra começar, vamos fazer dois exercicinhos nessa aula. São dois exercicinhos bem conceituais, tá? Esse primeiro exercício eu vou classificar ele como um exercício médio, tendendo a ser difícil. E o próximo vai ser um exercício difícil, que eu quero que vocês treinem. Mas treinem. Só treinem. Treinem. Ó, treina pra ficar com o braço do pai, só que aqui na cabeça da matemática, entendeu? Então, ó, exercício da Unesp 2018, do primeiro semestre, 2018/1. Ó, os pontos P e Q pertencem a uma circunferência centrada na origem do plano cartesiano. O ponto P é ponto de interseção da circunferência com o eixo Y, tá? Então, o ponto P, ó, é o ponto de interseção com o eixo Y, tá? Então o P, ao mesmo tempo que ele está em cima da circunferência, ele está em cima do eixo Y, beleza? Pelo que ele já te falou nessa informação aqui, ó, o ponto Q é o ponto de coordenada x igual a 3, y igual a 3, tá? Então já guarda essas duas informações. Faz esse desenho no seu caderno aí para você conseguir acompanhar comigo o restante da questão, tá? Então, ponto Q, 3 e 3. O ponto P, perceba que se ele é a interseção do eixo Y com a circunferência, a coordenada dele vai ser 0P, né? Porque o X para ele, ó, se eu saio da origem, se eu não ando nem para a direita nem para a esquerda, eu tô no X igual a 0. Se eu tô subindo até o ponto P, então ele vai ter essa altura do ponto P, só que a coordenada x para ele vai ser 0. Então eu posso falar que as coordenadas dele são 0 e P. Beleza? Continuo então, ó. Além disso, já perceba aqui que o exercício vai fazer menção a essa curva aqui. Essa curva vermelha é a curva y igual a raiz de x, tá? Função raiz. Continuando, ó. Considere o ponto R do gráfico y igual a raiz de x. Então, o ponto R, ele pertence a essa curva vermelha, que possui ordenada. Lembra quem que é a abscissa, quem que é a ordenada? Abscissa, coordenada x, ordenada, coordenada y, que possui ordenada igual a do ponto P. A abscissa x de R é igual a... Então, olha só, galera. Vou voltar aqui, ó. Pausa, lê essa primeira parte da questão. Pausa, lê essa segunda parte da questão. E tenta resolver o exercício sozinho, tá? Despausou, voltou comigo? Conseguiu ou não? Se conseguiu ou não conseguiu, a gente vai ver a resolução agora. Olha só, galera. Perceba que se eu quero descobrir a abscissa do ponto R, e eu tenho a função para isso, né? Se eu tenho a ordenada do ponto R, eu descubro a abscissa. Se eu tenho a abscissa do ponto R, eu descubro a ordenada. Vice-versa, já que eu tenho a função que governa essa curva, tá? Cujo R está presente dentro dessa curva, tá? O R é um ponto dessa curva. Porém, perceba que para descobrir essas coordenadas do ponto R, eu preciso das coordenadas do ponto P, né? Porque, ó, o ponto R do gráfico y igual a raiz de x possui ordenada y igual a do ponto P. Então, ó, perceba que eu preciso descobrir essa altura aqui, tá? Preciso descobrir o ponto P.
Só que perceba, galera, também que a distância daqui, ó, do centro dessa circunferência até o ponto Q de queijo, é o raio da circunferência, a distância do centro até uma extremidade da circunferência. Perceba que a distância do centro até essa extremidade também vale o raio da circunferência. Ou seja, perceba que a distância também do centro até essa extremidade também vale o raio da circunferência. Ou seja, se eu descobrir o raio da minha circunferência, eu descubro as coordenadas do ponto P. Porque, ó, a altura do ponto P aqui no eixo Y é justamente o raio dessa circunferência, certo? Se eu sei que as coordenadas do ponto P são 0 para x e o valor dessa altura para y, né? Então, se eu descobrir o raio dessa circunferência, eu mato o exercício. Vamos descobrir o raio dessa circunferência, então? Muito fácil. Como que a gente vai fazer isso, Tiba? Olha só. Perceba que se eu tenho o centro, que vale 0, 0, se eu tenho um ponto que pertence à circunferência, no caso ponto 3 e 3, se eu calcular a distância do centro até esse ponto, o valor que eu encontrar para essa distância vai ser justamente o raio da minha circunferência. Certo? Concorda? Que essa distância entre esse ponto e esse ponto é justamente o raio da circunferência. Então aplica a distância entre dois pontos, e quem serão seus dois pontos? O ponto Q, 3 e 3, e o ponto 0, 0, que é o centro da sua circunferência. Vamos aplicar então? Lembra, ó. Distância entre dois pontos. Coordenada do ponto A para x menos coordenada do ponto B para x. Eleva ao quadrado. Coordenada do ponto A, coordenada da ordenada de A, menos coordenada da ordenada de B. Lembra disso? Isso vem de um triângulo retângulo. Se você montar um triângulo retângulo aqui, ó, você vai chegar nessa mesma fórmula, tá? A formulinha já tá aí, vamos usar ela. Ó, se eu estou chamando esse aqui vai ser o meu ponto A e esse aqui vai ser o meu ponto B, então xa igual a 3, ya igual a 3 também. Se esse aqui é meu ponto B, xb igual a 0, yb igual a 0 também. Então só substitui. Tá? 3 menos 0 dá 0. Opa! Não! Não, não, não! 3 menos 0 dá 3, eleva ao quadrado dá 9. 3 menos 0 dá 3, eleva ao quadrado dá 9. 9 mais 9 dá 18, tá? Agora, se esse cara aqui tá ao quadrado, se eu quero descobrir essa distância, passa esse quadrado na forma de raiz, tá? Então eu sei que a minha distância D é raiz de 18, ou seja, eu sei que esse raio aqui vale quanto? O raio vale raiz de 18. Tá? Se o raio vale raiz de 18, vamos pensar um pouco. Quais são as coordenadas do ponto P? As coordenadas do ponto P a gente não falou que era 0 e o valor dessa altura? Então, ó, 0 e raiz de 18. Ou seja, qual que é a ordenada de P? A ordenada de P é raiz de 18. Se a ordenada de P é raiz de 18, e se o ponto R tem esse formato, né, primeiramente, ó, perceba aqui, se R pertence à curva y igual a raiz de x, se eu for fazer qualquer ponto, tá, que pertença a essa curva R, ele tem coordenadas x e y. Só que se y vale raiz de x, o ponto R tem coordenadas x e raiz de x. Consegue perceber isso? Né? Coordenadas do ponto R, ó, x e y. Só que para essa curva, y é igual a raiz de x. Então eu substituo aqui, ó, as coordenadas do ponto R ficam x, raiz de x. Deu para perceber? Sim? Retomando mais uma vez, ó. As coordenadas do ponto R eu preciso da abscissa x e da ordenada y, tá? Só que R pertence à curva y igual a raiz de x. Ou seja,
o ponto R, qual que vai ser o formato dele? X, Y. Só que se Y vale raiz de X, o formato dele é X, raiz de X. Beleza? Se o ponto R tem esse formato, e se a ordenada de R é igual à ordenada de P, então a ordenada de R vale raiz de 18. Então R tem esse formato aqui. Só que perceba, ó, X e X. Se aqui eu tenho raiz de 18, aqui eu preciso ter 18. Perceba que é X e X. 18 e 18. Tá? Ou seja, as coordenadas do ponto R são 18 e raiz de 18. Ou seja, essa é a abscissa de R e essa é a ordenada de R. Certo? Ou seja, quem que é a abscissa de R, então? Então, ó, abscissa. Não sei se eu falei ao contrário, eu tive a impressão que eu falei ao contrário. Abscissa, X, ordenada Y. Se eu queria a abscissa do ponto R, a abscissa do ponto R vale 18, que é a alternativa E de... Caramba! Eita! O Tibo é bonito. Eita! O cara é lindo! Lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ó, pra separar os exercícios, vou pausar esse vídeo aqui. E o próximo exercício que a gente vai resolver é um exercício da FUVEST, da FUVEST, beleza? Então vou parar a gravação aqui que o próximo, the next one, é um exercício da FUVEST, beleza?